Olá, que a paz do Senhor esteja no teu coração. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante que pessoas sofrem, passam por isso e muitas vezes não sabem como lidar com esse tipo de situação. A questão do abuso sexual infantil. Nós consideramos isso, e a sociedade considera o nome disso como pedofilia, né? Mas o que é a pedofilia? A pedofilia é simplesmente um desejo que um adulto tem sexualmente por uma criança, a ponto de abusá-la. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia têm sofrido porque não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão para essas pessoas. Tem a questão da vergonha pelo que passaram, né? E quando são crianças, às vezes têm até medo de falar para os pais, porque muitas vezes são ameaçados. Mas quando não são ameaçados, existe uma outra questão que envolve isso. Que questão é essa? Bem, a criança ela não entende ainda, né, que aquilo é um ato errado, né? O adulto sabe, mas a criança não sabe. Então, o que acontece? O que acontece é que a criança ela acaba se sentindo culpada porque ela, nesse próprio ato, ela sente prazer. Claro, é estimulado o seu órgão sexual e ao natural ela vai sentir prazer. Então aquilo lhe causa uma vergonha e vem um sentimento de culpa que é carregado por esta criança. E aí o que acontece? O que acontece é que fica aquele segredo guardado. A pessoa leva consigo até a idade adulta a culpa sobre os seus ombros, carregando esta culpa, além de muitas vezes não conseguir liberar perdão para a pessoa que o abusou. E isso vai acarretar N problemas emocionais na vida da pessoa. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos mostra através da sua palavra atitudes que nós podemos ter em relação a essas coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, se você já passou por esse tipo de problema na sua vida, já teve um problema dessa situação de abuso sexual quando era criança, uma das coisas que você tem que entender, meu amado, é que você era uma criança. E por mais que você tenha sentido prazer com aquilo, foi abusada a sua inocência. Então você estava inocente na situação quando isso aconteceu. Não era o momento de você conhecer esse tipo de coisa. Não era o momento de você conhecer o que é uma relação sexual. Mas era o momento de você estar brincando, de você aproveitar a sua infância, de você estar tendo um carinho de uma maneira tranquila, de uma maneira em que não houvesse nenhum tipo de situação pecaminosa, né? E que muitas vezes um parente, alguém da sua própria confiança, da confiança dos seus pais, pode fazer com que seja quebrada essa confiança. Então, amados, uma das situações é esta. Pare de se culpar. Coloque estas pessoas diante de Deus. Coloque esta situação diante de Deus. Para que você não venha a ficar se culpando para o resto da vida de algo que aconteceu lá no passado e pelo qual você foi vítima. Uma outra situação é a questão de perdoar aquela pessoa que te abusou. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, o Pai que está no céu não perdoará. Mas perdão não está relacionado com sentimento. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar e aí Deus começa a trabalhar no seu coração. O Espírito Santo trabalha na questão sentimental, em toda a questão emocional envolvida. Então eu digo a você, coloque aos pés da cruz essa pessoa, decida perdoá-la, que o resto o Espírito Santo fará.
Se há alguma dúvida mais que você tenha sobre esse tipo de situação, eu quero dizer para você, eu passei por isso e o Senhor Jesus me curou. Não tenho mais culpa sobre isso, não carrego mais esta culpa. E também da mesma forma perdoei as pessoas as quais me abusaram. Mas eu quero dizer para você, isso faz parte do caminho da libertação e para que você tenha a vida abundante que Jesus prometeu na sua palavra para todos nós. Então não fique escravo do seu passado. Seja livre em relação ao seu futuro, que é a vida eterna com Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida e que essa palavra seja uma palavra de consolo para o teu coração, em nome de Jesus.